E aí galera do sexto ano, meu nome é Maria Elisa, eu faço parte de um programa que se chama PIBID na faculdade que eu faço de Geografia. E hoje eu vim dar uma aulinha para vocês sobre formas de produzir o espaço. Tá no PET de vocês, do sexto ano, volume 2, 2021. Hoje vamos entender sobre as formas de produzir o espaço. Vamos ver sobre como isso acontece no meio urbano e no meio. Vamos entender como é a formação das construções, as casas, como são adaptadas ao meio em que elas estão e como que o meio natural interfere no espaço geográfico. O espaço geográfico está ligado às atividades sociais nas esferas econômicas, culturais, educacionais e entre outras. E é através dele que podemos também entender o ser humano e as estruturas da sociedade. Entendemos também, através do espaço geográfico, que todas as modificações do meio natural acontecem desde o princípio do homem. Bom, nossa sociedade de hoje é um reflexo do nosso passado, e quando vamos às cidades históricas, percebemos as diferenças e semelhanças do nosso presente com o passado. Vemos aí na imagem, galera, a arquitetura de uma cidade do período barroco, lá em Ouro Preto, que teve o início do seu processo de urbanização em meados de 1711. E do outro lado, temos uma casa modernista do nosso século, o XXI. Olha a diferença que temos na estrutura delas. Eu deixo aqui um pequeno lembrete a todos para darmos início ao meio urbano e rural. As cidades seguem um padrão, entretanto temos inúmeros fatores e aspectos que as diferenciam, e nos campos também é assim. Bom galera, vamos ver agora sobre o meio urbano. E aí a gente tem um exemplo da influência do clima nas construções. Essa casinha, como vemos na imagem, tem um telhado em formato de triângulo, né? Um V ao contrário. Isso porque a neve é pesada, apesar de parecer que não. E com isso fica mais fácil para a retirada dessa neve, né, dos telhados. E ela também vai caindo no chão conforme vai passando o tempo. E por que isso, galera? Porque se esse telhado fosse reto, a neve iria acumular em cima dele e acabaria desabando esse teto. A gente percebe também que as árvores desses locais são árvores tipo em V também, né? São árvores chamadas de coníferas. Outra coisa importante para se ressaltar é que essas casas costumam ser mais escuras. Isso porque a cor influencia no calor do local. E assim ela mantém o calor interno da casa. Isso acontece ao contrário em lugares com temperaturas climáticas mais altas, como aqui no Brasil, onde podemos ver diversas casas com cores claras. Essas cores repelem o calor, ou seja, mandam de volta, de forma que ela não consegue entrar na parte interna da casa. Neste outro exemplo, nós temos as casinhas que são chamadas de palafitas. Ficam em beiras de rios e até mesmo de mares. A maré sobe conforme a posição da lua ou a posição do sol, e os rios têm períodos de seca e de chuvas. Por isso, essas casas já deixam esse espaço para que quando o rio subir de nível, ou o mar, né, subir a maré, isso não as prejudique. Agora vamos ver um pouco sobre a população e a infraestrutura das cidades. O índice de pessoas que procuram as cidades para viver vem crescendo muito com o passar dos anos. Isso pode aumentar mais ainda daqui a uns anos. Isso porque nas cidades temos uma maior facilidade ao acesso, por exemplo, de hospitais, escolas, saneamento básico, água encanada e lazer. Porém, temos também os pontos negativos, que acontecem por vários motivos que não vamos abordar aqui agora, porque não vai dar tempo, né, galerinha? Mas esses pontos negativos são, por exemplo, congestionamento no trânsito. Para quem já foi em cidades grandes ou até mesmo em cidades menores, já deve ter visto ou vivido a demora que se tem nas vias públicas. Podemos ficar até de 10 a 30 minutos ou mais até parado em um lugar com o trânsito parado.
e vários outros fatores como a violência, a falta de moradia ou a moradia em locais inadequados, desigualdade social e população em situação de rua. As cidades, principalmente as grandes, carregam essa desigualdade social muito visível para quem olha, como vemos aí nas fotos. E temos como exemplo também as favelas em situações muito mais precárias que essas aí mostradas, né, galera? É triste. Uns com muito e outros sem o mínimo para poder viver. Sobre o lembrete dado lá em cima, galerinha, olha aqui um exemplo para vocês. A primeira cidade é São Paulo, com construções na vertical, ou seja, para cima, edifícios altos, isso para poder ter mais moradias. Ela já não consegue mais expandir tanto para os lados. Na segunda imagem temos São José da Boa Vista, município do estado de São Paulo mesmo, e olha como as casas são mais baixas, poucos edifícios. Por isso que é importante lembrar que o espaço geográfico não é o mesmo de lugar para lugar. Agora eu vou dar uma breve explicação a vocês sobre o que é o Centro de Convenções. Atenção aqui, galera! O Centro de Convenções é um local criado com o intuito de organizar eventos, um edifício público que serve para essa organização de lazer da população. Encontra-se nas cidades, principalmente. Vamos começar a ver então agora o meio rural. Temos aqui um exemplo da agroindústria. Elas ficam no meio rural porque lá tem o melhor acesso à matéria-prima. Podemos ter casas em volta dessas indústrias para as pessoas que trabalham nesse local, mas esses locais não são considerados como cidade. Esses locais onde tem essas casinhas para essas pessoas que trabalham na indústria. Certo, galera? Nesse segundo exemplo, temos um hotel fazenda que está ali para o lazer, para as pessoas que querem ficar um pouco longe das cidades e ter um pouco mais de contato com a natureza. E em terceiro, temos uma área de mineração. Essas áreas são a risco que o local traz. Existem cidades próximas às áreas de mineração e se houver falha na fiscalização desses locais, pode vir a ocorrer desastres, como em Brumadinho. Quem aí lembra? Para quem não lembra ou quem não sabe, deem uma pesquisada para vocês saberem o que aconteceu lá. E para finalizarmos, temos essa grande evolução no meio rural. Como é visto aí na imagem 1, pessoas colhendo o alimento com as mãos, e apesar disso, representar o passado, ainda existe muito esse tipo de colheita manual hoje em dia. E temos na segunda imagem a máquina colhendo, representando aqui o presente. Enfim, galera, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre as formas de produzir o espaço e vamos agora para as atividades. Questão gráfica representa o percentual da população mundial que vive em cidades, bem como a sua projeção. Dá uma olhada aí, galera. Observando o gráfico, conclui-se que, letra A, a taxa da urbanização vem diminuindo nos últimos anos. Letra B, entre 1950 e 2030, a urbana será triplicada. Só fazer uma continha, galera, será? Letra C, em 2016, a maior parte da população já vivia nas cidades. Letra D, em 1950, mais da metade da população mundial vivia no campo. Galera, essa questão 1 precisa de um pouco de atenção de vocês. Pensem bastante para responder elas, tá certo? Questão número 2. Além da questão do acesso desigual aos serviços e equipamentos, muitas cidades apresentam problemas ambientais, como a poluição das águas e do ar e a contaminação do solo. Identifique qual problema a imagem abaixo retrata. Dá uma olhada aí, galera. Então vamos identificar. Letra A, enchente. Letra B, poluição do ar. Letra C, moradias precárias. E letra D, trânsito caótico. Gente, essa é bem simplesinha, só precisa de um pouquinho de atenção. Vocês vão conseguir responder essa na lata, eu tenho certeza. Questão 3.
assinale abaixo. Aí vocês vão dar uma olhadinha nessa imagenzinha que temos aí. E vamos lá. A alternativa que não indica característica urbana. Que não indica, galera. Vamos focar no não aí, tá certo? Letra A. Concentração de pessoas e veículos. Letra B. Atividades de comércio, prestação de serviços e industriais. Letra C. Concentração de estabelecimentos como hospitais, escolas e bancos. E letra D. Falta de locais de lazer como teatros, cinemas e praças. O que não encontramos nas cidades aí então, no meio urbano, galera. Questão número 4. Essa é para achar a melhor palavra que se encaixa com a frase, tá certo, galera? Ao se instalar, espaço aqui para a palavra, transforma para melhor o ambiente à sua volta. Melhorias viárias, novos empregos, mais opções de entretenimento, compras e serviços são alguns exemplos. São áreas de comércio como lojas, hipermercados, áreas de lazer, cinema, que se têm instalados em grandes cidades. Então vamos lá, a melhor palavra que se encaixa. Aqui temos teatro, ginásio de esportes, shopping e centro de convenções. Aqui é bem simples, se vocês precisarem, voltem no vídeo para vocês poderem responder essa questão. Tranquilo? E para finalizarmos, questão número 5. Faça uma lista de serviços que a sua cidade oferece aos moradores. Então pensem aí direitinho, vê o que vocês acham que a sua cidade oferece para vocês, para os moradores da cidade, para a população em geral, tá certo? Bom, galera, esse foi o nosso breve videozinho de hoje. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam se cuidando e nos vemos na próxima. Tendo